Olá, meus amigos, meu nome é Valdir Martins. Esse é o nosso espaço Humanidade e Psicologia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Então, o que faz certas situações doerem tanto? Você já percebeu que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e reagirem de maneiras completamente diferentes? Imagine duas pessoas enviar uma mensagem para alguém importante e não receberam resposta. Uma delas vai pensar: a pessoa deve estar ocupada, depois ela responde. A outra pessoa passa horas imaginando que fez algo errado, que está sendo rejeitada ou que deixou de ser importante para aquela pessoa. Em qual dessas situações você se identifica? Afinal, se a situação foi a mesma, por que a dor foi tão diferente? A resposta pode estar menos no que aconteceu e mais na história que cada pessoa carrega em si. Na terapia do esquema desenvolvida por Jeffrey Young, nós entendemos que muitas das nossas reações emocionais elas são influenciadas por experiências vividas na infância e na adolescência. Então, durante esse período, todos nós temos necessidades emocionais fundamentais, por exemplo, segurança, afeto, aceitação, autonomia e liberdade para expressarmos os sentimentos. São coisas fundamentais que nós precisamos de receber durante o nosso desenvolvimento. Quando essas necessidades não são atendidas de forma consistente, podem surgir o que chamamos de esquemas iniciais desadaptativos, que são padrões profundos que moldam a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, os outros e o mundo. Esses esquemas, eles funcionam como lentes invisíveis, ou seja, a forma com que eu vejo o mundo através dessa lente, através dessa experiência minha. Então, por isso, muitas vezes nós não reagimos apenas ao presente, nós reagimos ao significado que o presente desperta dentro de nós. É como tocar uma ferida que nunca cicatrizou completamente. O Jung ele vai nos dizer que enquanto não tornamos o inconsciente consciente, esse inconsciente ele vai dirigir a nossa vida e nós chamamos isso de destino. Essa frase ela faz muito sentido aqui. Porque quando não conhecemos nossas feridas emocionais, acreditamos que estamos sofrendo apenas pelo acontecido, pelo fato em si, hoje, mas muitas das vezes a dor de hoje, ela encontra eco em experiências muito antigas. Uma mensagem sem resposta, por exemplo, ela pode despertar em nós sentimentos de abandono. Uma crítica pode ativar a sensação de nunca ser bom o suficiente. Uma rejeição pode parecer a confirmação de que não somos dignos de amor. Não porque essas situações sejam necessariamente tão graves, mas porque elas despertam crenças que foram construídas ao longo da nossa vida. E o Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitiva, ele nos mostra que não são os acontecimentos que determinam nossas emoções, mas a forma como nós os interpretamos. E essa interpretação, ela costuma ser influenciada pelas nossas crenças profundas que nós desenvolvemos sobre nós mesmos. Se alguém acredita
mesmo sem perceber que não tem valor, qualquer pequena rejeição poderá aparecer uma prova dessa crença. E o Winnicott também trouxe uma contribuição importante nesse sentido, quando ele afirma que uma criança precisa de um ambiente suficiente bom para desenvolver um senso saudável de quem ela é. Então não é perfeição, mas é um ambiente suficientemente bom. Então isso não significa que você vai ter pais perfeitos ou cuidadores perfeitos, mas significa que essa criança vai ser vista, acolhida, compreendida com frequência suficiente para construir segurança emocional. Então, quando isso não acontece, muitas pessoas passam a viver tentando conquistar amor por meio da perfeição, do excesso de responsabilidade ou da necessidade constante de agradar. Então, quando recebem uma crítica ou não correspondem às expectativas dos outros, não sentem apenas frustração, sentem como se o seu próprio valor estivesse sendo colocado em dúvida. Na terapia do esquema existe um conceito chamado modo criança vulnerável. Ele representa aquela parte de nós que ainda carrega necessidades emocionais não atendidas. Quando uma situação ativa esse modo, não é apenas o adulto que reage. É também aquela criança que um dia se sentiu rejeitada, desamparada e desvalorizada. Talvez seja por isso que às vezes você pensa: eu sei que eu estou exagerando, mas não consigo evitar. Na verdade, naquele momento, a sua reação pode estar vindo de uma parte muito mais antiga da sua história. Mas a boa notícia é que nossa história não precisa determinar nosso futuro. A terapia do esquema, ela busca fortalecer aquilo que chamamos de modo adulto saudável. É essa parte capaz de acolher a própria dor sem se deixar dominar por ela. É ela que consegue lembrar que a crítica não define quem você é, que o erro não faz de você um fracasso, que uma rejeição não significa que você nunca será amado. Conhecer nossos esquemas não elimina imediatamente o sofrimento, mas muda completamente nossa relação com ele. Então, em vez de perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo, começamos então a perguntar o que essa situação despertou dentro de mim. Essa é uma mudança poderosa, porque deixa de existir apenas uma tentativa de controlar as emoções para existir no processo de compreensão, de acolhimento e transformação. Talvez certas situações continuem doendo. Afinal, sentir faz parte da nossa existência como seres humanos. Mas quando entendemos a origem dessa dor, ela deixa de comandar nossa vida e talvez a pergunta mais importante não seja por que isso me machucou tanto, mas sim que parte de mim ainda precisa ser cuidado. Porque muitas vezes a intensidade da dor não revela apenas o tamanho do problema. Ela revela a profundidade de uma ferida que finalmente está pedindo para ser compreendida. Gratidão e até o próximo.